Olá pessoal, este é o Céu da Semana, a nossa análise periódica que observa os movimentos celestes, as nossas configurações que envolvem o período semanal, ingressos, aspectos, configurações gerais, a nossa companhia de engenharia de tráfego do céu, que abrange esse período de 6 a 12 de outubro. Vemos aí de uma semana recente de eclipse solar, né, a 10 graus de Libra. Eclipses sempre são fatores que desencadeiam questões, traz à tona situações, impactam movimentos aí na área de Libra, né? As situações astrológicas que a casa de Libra em geral vem marcante, né? Aliás, de um ano para cá a gente vem tendo 3 eclipses seguidos na área de Libra. Mini Mônica, que bom revê-la diretamente a Leimar. Boas-vindas a quem chega, boa tarde, boa madrugada, boa noite, boa manhã a quem nos assiste, a quem nos assistirá ao longo da semana. Julianas, duplas Julianas. Então o céu aí que veio de eclipse solar a 10 graus de Libra, né? Para quem perdeu a live da semana passada, ela ficou gravada aí, mas só para dar um respaldo rápido, é o movimento aí de quando a Lua fica no meio do Sol e da Terra, né? E aí desencadeia situações, vem à tona questões que envolvem temas associados à área do eclipse, no caso Libra, né? E lembrando, a gente veio aí o terceiro eclipse em Libra durante um ano. Então, engana-se que algo sutilmente não tenha sido notado mesmo ao longo aí do semestre e até futuramente, porque o eclipse ele vale por uma margem aí semestral que podem desencadear questões, né? Vale ver a guerra aí, as tensões Israel e Líbano. Boa noite, Cris! Né, que desencadearam no eclipse de outubro de 2023, né, que começou as tensões. Quando foi março, teve eclipse em Libra novamente, aumentou as tensões, né? Boa noite, Juliana e habituês. Então, e agora, né, intensificou mais com o Irã entrando na jogada, assumindo mesmo, né, a própria condição de oponente também dentro dessas tensões envolvendo Irã, Israel, aos redores do Líbano e o Hezbollah, né? E vale aí olhar a casa de Libra. Boa noite, Inês! A casa de Libra, né? Onde foi o eclipse, a região de 10 graus. Se marcou outubro de 23 algumas questões e agora elas estão reincidindo. Pode fazer sentido em relação ao eclipse e também ao longo do semestre também, que a gente pode perceber dentro desses tempos aí finais de ano, tá? Então vale um olhar aí na área de Libra, aonde recentemente tivemos mais um eclipse a 10 graus deste signo, tá? E aí na semana a gente tem movimentos, né, astrológicos que a gente vai esmiuçar desse período de 6 a 12 de outubro, né? A gente começa a semana, foi na sua casa 8 em Escorpião, o eclipse foi em Libra, né, Mini Mônica? Não teria que ver aí a área de Libra, qual a casa foi. E aí, a gente começa a semana com a quadratura Mercúrio-Marte, né? Você já vê aí o Mercúrio-Marte em quadratura e começando a semana já aí desde o dia 5 para dia 6 de outubro, né? O fim de semana que a gente lida, que a gente começa. Quadratura Mercúrio-Marte, aspecto Mercúrio-Marte. Mercúrio ele é um planeta associado à comunicação. Caiu, Cris! Segura a corda, segura a corda. Então, Mercúrio, casa 2, cair na casa 2, entendi. Casa 2 é o financeiro, material, né? Então tem essa coisa. Começa a semana quadrando, né, Juliana? Mercúrio é o planeta associado à comunicação, informação, Marte a ações, a iniciativa. Aqui o Brasil é o período eleitoral, então vale um cuidado aí com as tensões que a gente já vem tendo no meio eleitoral, né? Cuidado aí, né, com os prefeitos que querem ser eleitos e com receio de alguém querer assassinar, como diria Raul Seixas, né? Então, tensões políticas, debates, fake news, né? Quadratura Mercúrio-Marte, num geral,
da nossa vida, do nosso dia a dia, é desafio para não entrarmos em pilhas desnecessárias, né? Então aquela história que a gente vê no letreiro do ônibus, né? Sabe o letreiro do ônibus, sabe? Fale com o motorista apenas o indispensável, né? Ou somente o necessário. Então, às vezes, Mercúrio quadratura Marte pode requerer esse cuidado com a comunicação, apenas o indispensável, em qualquer ocasião, com qualquer pessoa, né? Então, vale o indispensável na comunicação, vale aí uma ponderação no tom, né? Cuidado com a ansiedade ao hablar, né? Não entrar em pilhas de direita e esquerda à toa. Você não vai convencer o direitista à esquerda e nem o esquerdista à direita em 5 minutos, nem 2, nem 10 segundos, né? Então, what's happening, né? Para quê? Então vale essa ponderação na ansiedade. Boa noite, Ana Martins. Boa noite, galera que chega. Este é o céu da semana de 6 a 12 de outubro, né? Fazer atenção com as pessoas que são chatas comigo. Também, né? Mercúrio Marte, para quem quer arrumar confusão e discussão, ótimo, né? Uma pólvorazinha aí boa para riscar o fósforo. Mas é um sinalizador de resiliência, de paciência. Cuidado aí com os grupos de WhatsApp envolvendo política, envolvendo reunião de condomínio, envolvendo diferenças no que envolver tensões desnecessárias, né? Conversão essencial, precisar fazer crítica assim pontual, vai, né? Tem horas que não tem como não falar, né? Porque às vezes quadratura Mercúrio-Marte, ela também impulsiona a gente a destravar o que precisa falar, né? Aspecto Mercúrio-Marte, mesmo ele quadrado, ele é um delineador para destravar o que precisa ser falado. Então, se precisar falar e doer no calo de quem estiver escutando, abraço, né? Que ouçam, né? Vai fazer o quê? Se tiver que falar, fala, né? Porque às vezes é melhor pôr para fora certas pautas do que ficar tendo dor de garganta, laringite, problemas emocionais, porque você não falou algo, né? Mas, se puder um tom moderado, não puder, se puder dar uma margem de cuidado. Oi, Jade, boa noite. Se puder ter um cuidado aí com questões de ponderação, senso crítico, né? Vale essa atenção, tá? Cuidado aí com a ansiedade, com algumas pautas, com algumas conversas, com modus operandi de tratar certos assuntos, né? Então, não entrar, diplomacia, calma e elegância, né? Então é isso, incha o desincha e passa, também, né, Ana Martins? Então, é isso, né? O famoso que show da Xuxa é esse, né, Juliana? Que show da Xuxa é esse, né? Aquela menina lá, que não é mais menina, né? É o famoso incorporar a menina do que show da Xuxa é esse? Aquele adulto, não sei o que lá, ele entrou, né? Mercúrio quadratura Marte, a gente vai poder perceber um tanto isso nas eleições, no período eleitoral, na reunião de condomínio, na vizinhança, né? Então, cuidado aí com certos embates, cuidado quando for querer apartar a briga também, para não tomar uma mãozada que não era para você também, né? Deixar os caras quebrar pau, quebra, né? Vai fazer o quê, né? Agora, se der para moderar, na medida, a gente tem que ir na medida, né? Um exercício de resiliência, né? Você, né, Erci? A gente conhece. Então, vale um cuidado aí com apontar o dedo, aquela coisa. Mercúrio, Marte, ó, calma, elegância, né? Aquela riste, né? Quem você pensa que é? Fala assim, desse jeito. Né? Mercúrio, Marte tem uns arristes de dedo de vez em quando, né? Tem esse lado de criar confusão também, de ir embora, né? Igual os Edmundo da vida, lembra o jogador Edmundo, né? Os Pablo Marçal da vida, né? Fala aí umas baboseiras, depois o couro come, né? Depois deixa lá a galera empolvorosa. Mas vale esse cuidado, exercício de resiliência, né? Então tem um pouco essa necessidade de cuidado para não entrar em pilhas desnecessárias, tá? Quadratura Mercúrio-Marte, exercício de resiliência, exercício de calma e elegância e cuidado
para não entrar em pilhas desnecessárias nas pautas mais insignificantes e significantes também, tá? Então vale aí diplomacia, né? Às vezes não falar pode ser melhor resposta, né? Pode até aquilo, nossa, a pessoa não falou nada, me ignorou. Como ousa me ignorar, né? Dá um pouco o não falar também dá uma suada de provocação, né? Com quadratura Mercúrio-Marte. Então, mas é melhor do que discussões intermináveis, tá? É melhor, tá? Às vezes se perde tempo. Você economiza tempo e garganta e rouquidão também, né? Então tem essa questão. Que honra, Mini Mônica! Não, pode. Você é VIP, né? Diretamente da Neymar. É uma honra vê-la de novo. E aí, para o meados da semana, para o andar da semana, a gente tem um trígono Vênus-Marte. Olha só, vamos melhorar um pouco esses aspectos, né? Melhorar um pouco. Vamos pegar o Mercúrio-Júpiter primeiro, tá? Já que a gente falou de Mercúrio, né? O Mercúrio, ele dá uma compensada aí na segunda, terça-feira, ele faz um trígono com Júpiter, né? Mercúrio trígono com Júpiter. Mercúrio é um planeta associado à comunicação, à informação, a aprendizado, né? E Júpiter, ele é um planeta associado ao conhecimento, associado a pautas que envolvam temas jurídicos, né? Temas de viagens, temas de expansão, que inspirem a gente, a área educacional, educadores. Então, quando tem Mercúrio-Júpiter, Paola, que honra! Boa noite, querida. Então, trígono Mercúrio-Júpiter, diretamente do nosso Rio Grande. A Paola estava no show do Paul. Você já voltou do show do Paul, Paola? Estava deliciando com com seus posts. Então, Mercúrio trígono Júpiter é ótimo nessa questão da interação cultural, da interação também de desenvolvimento de aprendizados, da gente se inspirar em quem tem conhecimento. É ótimo para atividades, cursos, palestras, lives, interação com quem Mariane, você também aí. Então tem toda essa questão de interação, de aprendizado, de troca de ideias. É um excelente momento também para ganho de informações e aprendizados. Oi, Cris, bem-vinda! Honra também vê-la. Então tem essa questão de desenvolvimento do intelecto, bom para lidar com mentorias, com mentores, com terapia, com astrólogo, com consulta de mapa astral, quem quiser, né, refazer ali o mapa, a revolução. Mercúrio trígono Júpiter também possibilita mais tratativas que envolvam temas do estrangeiro, temas ligados a papéis e documentos, desata burocracias, né? Tem um pouco essa questão. Depois de quadrar Marte, não é a Tiarfu. Então, Mercúrio trígono Júpiter, Juliana, na verdade ele dá uma compensada, porque vem depois, né? Então é melhor vir um trígono Mercúrio-Júpiter, né? Do que se fosse uma tensão maior, né? Então tem um pouco essa dá uma direcionada na bagunça, olha, pode ser coach, desde que não seja esses coachings aí, mandrakes, né, o Cris, mandrake, os cubanos, né, lembra da música do Skank, mandrake, chame, tem uns mandrakes eleitoreiros ultimamente com pseudo-coaching, né, então, mas Mercúrio, trígono Júpiter tem essa disposição para ampliar intelecto, ampliar conhecimentos, interação cultural, né? Questão com coaching, não, né, Juliana? Então, depende do coaching, né? Depende do coaching, né? Então, coaching, né? Com a palavra, é igual o terapeuta holístico, né? Terapeuta holístico, coaching, são coisas que a gente precisa, né, dar uma especificada para ver se tem ali um embasamento, né? Então vai essa questão.
igual não sei o que é sistêmico também. Tem a moda do sistêmico também, né? Não sei o que é sistêmico, né? A minha água é sistêmica, ó, beber uma água sistêmica agora, porque ela é astrológica, minha água sistêmica zodiacal. Igual sistêmico. Né? Então, aí tem o Mercúrio trígono com Júpiter, também é um fator interessante para essa questão de desenvolver aprendizado e também trocar conhecimentos. É bom para quem ensina também, é bom para quem quer elaborar pautas, apostilas, cursos, né? Elaborar um ponto de partida de algo associado a conhecimento, né? Tem massagistas a passar isso por... Tem também, né, Mina Mônica? Isso tem também. Então essa é uma condição bem especial num contexto de amplitude de conhecimento, amplitude de troca de saberes, né? Mentorias, resolução de questões burocráticas, jurídicas, né? Esse trígono Mercúrio-Júpiter, ele pode ser interessante. Boa noite, Rê! Bem-vinda. Então, esse tempo Mercúrio-Júpiter, ele é interessante, ele pode ser interessante para as questões das redes sociais. Tem uma conversa aí do X voltar a funcionar, né? Parece que quitaram lá as pendências, o Júpiter vai ficar retrógrado. Religiões também, né? Essa questão um pouco tensa aí, né? Mas olha, Mercúrio trígono Júpiter, o Júpiter vai retrogradar aí ao longo da semana também. Acho que o X vai estar aí na pauta, viu? Acho que logo logo a gente vai estar dando umas tuitadas ou umas xizadas, né? Porque mudou o nome e tal, né? Então a gente pode também ter um pouco essa variação associada às redes sociais ou a elaboração dessas pendências gerais que envolvam X, Twitter e que tais, certo? Então, Mercúrio trígono Júpiter tem um pouco essa questão do desenvolvimento de conhecimento e do desatar questões burocráticas, do desatar... pagou enquanto errada. Então, está dentro do processo jupiteriano. Né? Quando o Júpiter estacionar, ele trava, né? E depois ele retrógrada. É provável que as coisas tenham uma fluência. Né? Então tem uma propensão aí de ajustes, revisões, mas é interessante para ampliar conhecimentos e nos inspirarmos em quem tem conhecimento também. Tá? Então esse trígono Mercúrio-Júpiter, ele é cabível aí para a semana, para o X pagou a conta errada, e isso para expandir aprendizados, isso para o que envolver quem quer também transmitir conhecimento, certo? O Júpiter quarta-feira ele retrograda, dia 9, já falaremos dele, né? Antes, vou falar aqui de Vênus, Marte em trígono também, porque Marte é um planeta associado a ações, a decisões, e Vênus tem um contexto do que envolve relacionamento, do que envolve vínculos, né? Parcerias, questões materiais também, do financeiro coletivo. Então, trígono Vênus-Marte é interessante. A ver se finalmente vejo o pagamento. Então, Ana Martins também. Vênus trígono Marte tem um fator interessante para decisões que envolvam relacionamentos, tá? É um indicador especial que pode marcar decisões e esclarecimentos diante de responsabilidades nas relações. Então, um ponto interessante aí ao longo da semana, que esse trígono Vênus-Marte dá uma margem especial também para decisões no que envolve vínculos, parcerias e até decisões afetivas, dá uma iniciativa com quem se relaciona, né? A Carmen Lúcia botou para quebrar, né? Sair do cabresto eleitoreiro foi ótima a frase dela, né? O cabresto digital, né? Sair do cabresto digital. Aquilo foi ótimo, ótimo. Dona Carmen é o símbolo do Mercúrio-Júpiter, né? São referências que, de certa forma, podem surgir também nesse contexto. Decisões de gente do direito para tirar a limpo questões, né? Então, um pouco isso. No trígono Vênus-Marte, que a gente citou aqui, são questões de relacionamentos, até tomada de decisões, né? Retorno de Vênus, o mínimo. Interessante, a área de Vênus aí é um start, né? A casa que for marca aí alguma atualização de questões, né? Agora, o trígono de Marte com Vênus, ele dá indícios especiais
para decisões que envolvam vínculos, até para decisões no contexto do nosso posicionamento com quem a gente gosta, até na parte afetiva, para umas iniciativas, né? Para quem está só, então aquela iniciativa de expor um pouco mais, né? Expor um pouco mais as emoções, até porque Marte está em Câncer, né? Faz um trígono com Vênus, dá uma exposição emocional em vínculos, em relações, né? Até na parte amorosa, até na vida a dois, mas também são decisões gerais. Tudo que é tipo de relacionamento pode ser marcado por um novo posicionamento num trígono Vênus-Marte. Decisões em conjunto, um consenso também. Tá? Então, um potencial aspecto interessante para consenso e iniciativa perante relações, perante vínculos. Certo? Então, vale esse olhar no trígono de Vênus com Marte. O que mais? Podemos servir de referências com boas atitudes, especialmente diante do que fizermos para pessoas, com relações. Né? Nossas relações podem mobilizar quem a gente gosta, ou então servir de colaboração, né? Ou parâmetro, ou até pessoas que de certa forma nos colaborem, ajudem a decisões que precisamos ter também nesse tempo de trígono Marte-Júpiter, certo? Então, bom para também demonstrar certas decisões ou certas questões. A gente tem o nosso Júpiter retrogradando. Então a gente tem aqui, cadê a tela do desenho do Júpiter? Acho que é essa. Isso, olha o Júpiter. Júpiter está em Gêmeos, Júpiter vai retrogradar. Né? Então ele retrograda em outubro, né? E acho que vai até fevereiro, né? Deixa eu ver aqui. Vai aí um bom tempo, aí uns 4 mesezinhos retrógrado. Retrogradação a partir de Júpiter são considerações que às vezes a gente tem que repassar, mas também é um processo natural do movimento planetário. Vai até fevereiro, 4 de fevereiro. Né? Então, o Júpiter retrô, na área de Gêmeos, vale observar a área de Gêmeos que a gente tem no mapa também, mas vale a atenção que Júpiter ele tem uma questão interessante, que nesse tempo de retrogradar, algumas coisas podem dar uma estagnada aí na período de terça para quarta-feira. Né? Se vocês observarem lá embaixo, tem um SR do lado do símbolo do Júpiter, que é o estacionário para retrógrado. Né? Então, vale um olhar aí para questões do ritmo, de algumas questões da velocidade das coisas. Na sexta, o Plutão fica direto também. Então, o Plutão ele vai mudar do retrógrado para direto e o Júpiter do direto para o retrógrado. Então, é uma semana que, tanto na quarta como de quinta para sexta, tem certas coisas que podem dar uma alternada de ritmo, uma estagnada, né? Uma questão de mudar pautas, mudar o ritmo de assuntos. Às vezes cai ações na bolsa, no lado financeiro, às vezes alterna o movimento de alguma cotação, às vezes algum planejamento a gente tem que remanejar de assunto, né? Então tem essa questão. Só em Gêmeos, Ana Martins, ele não vai sair de Gêmeos, tá? Não volta para Touro, não. Só em Gêmeos mesmo, tá? Então Júpiter tem esse tempo, né? No Brasil, isso pode envolver essas questões da pauta da educação, do tema eleitoral, na parte judicial. Tende a dar só algumas retomadas. Eu acho que essa questão da rede social, do X, Twitter, acredito que vá sanar, né? O Brasil tem Júpiter em Gêmeos, né? O Brasil tem Júpiter em Gêmeos, então não à toa isso também vem sendo um fator do retorno de Júpiter que o Brasil tem, né? Que o Brasil vive. Né? O mapa da independência do Brasil tem Júpiter em Gêmeos, isso é um ponto interessante. O Brasil tem Lua em Gêmeos, né? Então movimenta essas questões, dá uma movimentada um pouco nessas questões populares. Né? Em Portugal vamos ter confusão com orçamento de Estado. Então, questões aí coletivas da parte, não só orçamentária, na parte jurídica, da parte burocrática. Como Júpiter retrograda,
tem um pouco essa questão do lado da educação, do lado das pautas eleitoreiras, né? Embora Júpiter não vá voltar tanto, deixa eu ver se chega a voltar a conjunção com Júpiter. Chega, né? O Brasil tem Júpiter a 6, né? Lá no começo de 25 ele chega a pegar o Júpiter do Brasil. Então um pouco essa alternância do tempo eleitoreiro, da fase dos costumes, né? De leis, de questões burocráticas, pode envolver essa questão das betes também, né? Então Júpiter em Gêmeos associado a repensar ou reconsiderar o que está pendente num contexto legislativo, num contexto jurídico, né? que está envolvendo o Brasil. Então pode revisar um pouco essa questão das apostas esportivas, do que envolver questões econômicas, né? Parte orçamentária, enfim, essa questão diplomática de trazer repatriados lá do Líbano, né? Então esse tempo aí está dando uma estacionada. Você vê que não deu para trazer, né? O avião não vai conseguir chegar lá por causa da tensão, né? Ou se conseguir não vai conseguir sair, uma coisa assim, né? Dá uma estagnada, né? Então enquanto o Júpiter está estacionário aí até quarta-feira, isso tende a ficar pendente, né? Agora, na quinta temos Lua crescente em Capricórnio. Já tem um sinal interessante também da Lua crescente, porque toda Lua crescente ela tem um sentido de direcionamento, tem um sentido de rumo, né? Tem um sentido de melhor andamento de coisas que foram iniciadas na época da Lua Nova ou do eclipse recente da semana passada, né? Então a Lua crescente em Capricórnio, que a gente vê aí, será 17 graus. Lua crescente em Capricórnio, fase de Lua em Capricórnio é interessante para as questões mais práticas, para longo prazo, né? Para algo mais sistematizado, para algo mais melhor elaborado, né? Então tem um tanto essa conotação do longo prazo e do que é com certo cronograma, com um certo lado conservador, com uma certa programação. De todo modo, é uma lua crescente interessante para direcionar questões de longo prazo, né? O que envolver Capricórnio, Terra, tem um sentido da analogia do cronograma, do longo prazo, de forma mais prática de realizar algum objetivo, né? Então tem esse contexto de um direcionamento melhor das questões envolvendo o que a gente precisa lidar de uma forma mais direcionada ou com certo cronograma, sem muita bagunça também, né? Sem muito oba-oba, né? Então tem um pouco essa questão. Então a Lua crescente em Capricórnio pede disciplina, pede um senso de praticidade também nesse sentido, né? Nesse contexto do direcionamento das decisões, do longo prazo também, tá? Então vale essa condição. E aí terminamos a semana com Plutão, voltando ao movimento direto. Plutão em Capricórnio, a última mudança de movimento dele em Capricórnio, né? Que em novembro ele já vai para Aquário de vez, né? Então é a última passagem de Plutão por Capricórnio de forma direta nesse mês, né? Porque lá para 16 de novembro, né? Deixa eu ver, 19 de novembro. 19 de novembro ele volta de vez para Aquário. Então é o último mesinho aí de Plutão por Capricórnio. Daqui agora 200 e tralalá anos para ele voltar a Capricórnio. Então é um tempo interessante também para a gente tirar limpo algumas questões mal esclarecidas, mal resolvidas da área de Capricórnio que o Plutão vem passando, um redirecionamento, uma alternância de padrão, uma alternância de questões associadas a assuntos ligados a temas que a gente vinha
um pouco ressignificando, né? Antes do Plutão chegar em Aquário. Essa volta dele para Capricórnio, entre setembro e outubro, é como um remanejar questão de assuntos que a gente deixou pendente, né? E a gente tem um tempo agora para concluir pendências antigas ou situações que vinham um pouco mal esclarecidas, né? Até ele voltar a Aquário e aí abrir uma etapa nova de alternância de padrão, né? Então esse é um tempo. Então a área de Capricórnio é um tempo aí de desapegar de velhos padrões, uma transição de padrão, né? Então o último instante que o Plutão fará por Capricórnio, né? O último grau, o último movimento, né? Porque ele retrogradou, né? Foi para Aquário, voltou para Capricórnio em setembro, lá em outubro, novembro do ano passado ele tinha passado em Capricórnio, né? Então se alguém, sei lá, separou, se alguém mudou de emprego, se alguém né, teve uma transição profissional, é um processo de definição do que iniciou, do que vem em movimento, né? De uma certa transição em movimento, né? Então esse é um fator de condizência na questão de Plutão, né? Então tem esse ponto aí também. Agora é com Deus, né? Agora ele vem para Aquário. Então essa área de Capricórnio, final de Capricórnio e entrada de Aquário é um tempo de transição, de upgrade na área do que se vive nesse final de Capricórnio, entrada de Aquário, a casa que estiver ali, tá? Então vale esse olhar também, né? Então Paula perguntou do Júpiter pela 12. A casa 12 não é só questão de espiritualidade, mas ela é uma questão do ritmo, né? Essa questão de proteção é uma coisa mais para dos livros, né? Na característica natal. Pode ter um certo fundamento, mas o trânsito em si, muitas vezes, é uma demanda, às vezes, do ritmo, da energia, da parte física, de certos sacrifícios, ou até para desapegar de certos complexos e culpas também, porque a casa 12 é uma casa associada à área psicológica, à área mental, psíquica, né? Então, quando o Júpiter está ali, tem uma alternância do que envolve complexos, culpas, a gente remodela um pouco isso também, tá? Agora, no Plutão, em Capricórnio, Plutão em movimento direto, é um redirecionamento dessas questões que envolvem a área de Capricórnio para Aquário. Então, uma última vivência de um velho padrão, por exemplo, né? É como uma retirada dos velhos móveis de uma casa que a gente morou, ou de um trabalho que a gente foi, para tirar e ir para um outro canto, né? Então, um pouco um repeat, um repass de alguma velha questão que passa a ser finalizada ou ter um upgrade, né? Vai entrar no seu ascendente, mnemônica? Depende de onde for o ascendente. Se for no começo de Aquário, já considero o ascendente, tá? Então, Plutão direto, sexta-feira, tem um pouco essa necessidade de também resiliência, calma e elegância, ponderação, porque quando muda de retrógrado para direto, a gente é suscetível a perceber uma certa estagnação também de algumas questões. Então, na quarta, quando o Júpiter muda de retrógrado, de direto para retrógrado, e na sexta, que é o Plutão, de retrógrado para direto, a gente pode perceber alguma variação de ritmo até na rotina ou em algo que a gente tinha planejado e pode dar uma estagnada. Ó, espera um pouco, não é tão para já, calma, né? Que a gente pode perceber uma certa lentidão no andar de certas questões da rotina, às vezes contatos, planejamentos de médio e longo prazo, coisas pontuais do dia a dia que a gente pode perceber também. Certo? A última pendenga foi com o ex-marido. Então pode ter um desatar de pendências no que envolver essa área. Para o fim, aos 22 de... então, Plutão está na 12 e vai demorar, mnemônica. Plutão no teu ascendente vai demorar, tá? Como fica a guerra com esse Plutão? Então, o Plutão mudando para o direto, ele pode dar uma direção do andar, uma direção mais definida, né? Ou assume de vez que vai bombardear e tudo e declara guerra, ou então fica nessa lenga-lenga de
de questões aí, né? Não me parece que seja uma coisa de pausa por enquanto, não, tá? Porque a questão da guerra, o que eu tenho notado é mais essa aproximação do Saturno com o Netuno, da conjunção, tá? E aí, com o tempo, nós falaremos mais dela também, certo? Então, pessoal, este é o Céu da Semana, de 6 a 12 de outubro. Começamos a semana aí recapitulando para quem chegou tarde, com Mercúrio quadratura Marte, que é aquela tensão com as comunicações, com a ansiedade no falar, não entrar em pilhas desnecessárias em conversas e pautas, né? Em grupos de WhatsApp. Fale com o motorista apenas o indispensável, como diria o anúncio do cartaz dos coletivos, né? Dos transportes. Não entrar em pilhas desnecessárias em redes sociais ou em qualquer conversa um pouco aflorada, né? Não tem esse cuidado aí no período eleitoral. Pessoal de direita, pessoal de esquerda, não entrar em ondas de debates desnecessários. Mercúrio é associado à comunicação, Marte às ações, aos impulsos, né? Então vale um exercício de diplomacia nesses tempos de Mercúrio quadrado Marte, especialmente fim de semana, tempo aí de eleição no Brasil, né? E aí a gente tem também trígono, né? Tem um trígono Vênus-Marte, que é positivo para decisões em conjunto, para decisões que envolvam relacionamentos, né? Até para demonstrações, do que envolver sentimento e tomada de decisão junto a vínculos. Né? O Mercúrio-Júpiter é especial. Obrigado você, Mini Mônica, saudades da sua presença aqui. Obrigado também, Cris. Ótima noite. Então, trígono Mercúrio-Júpiter facilita também aprendizado, facilita transmissão de conhecimento para quem é da área educacional, para quem é de área cultural, ótimo para inspiração, novas leituras, resolver questões burocráticas, jurídicas, ou também uma nova fase no tratar desses temas também, né? E interação, inspiração em quem nos traz conhecimento em tempos de trígono Mercúrio-Júpiter. Então, expande ideias, expande conhecimentos num geral. Tá? Então vale essa proporção de dinâmica. Aí Júpiter retrógrado, que a gente citou, né? Júpiter retrogradando, ele dá uma perspectiva de mudança de ideais, né? De mudança de assuntos, num sentido até do lado idealista de certas questões, temas jurídicos, burocráticos. Obrigado, Rê! Ótima semana. Tiago Cordeiro para presidente da Catuense. Então, o Júpiter retrógrado em Gêmeos, marcando também pautas da área educacional, da área da comunicação, da informação. Acho que essa questão do X aí no Brasil podendo ter um desfecho ou voltando à pauta, né? Ou então questões até do que envolver legislações de parte financeira, das casas de apostas, das apostas esportivas, das bets, enfim, né? Todo esse viés. Tem também a Lua crescente em Capricórnio, que projeta direções a longo prazo, direções de interesses gerais que a gente pode dar melhor andamento em médio e longo prazo, com uma melhor sistemática, com uma melhor condição de praticidade, né? Também. E a semana aí terminando com Plutão retomando o movimento direto, a última passagem dele por Capricórnio, aquela alternância de padrão que a gente já vem sentindo mais de um ano, com a saída e vinda de Plutão em Capricórnio, Plutão em Aquário, Plutão em Capricórnio, Plutão em Aquário, e agora esse último instante dele por Capricórnio, até chegar em Aquário de vez, onde ele ficará por 20 anos, a partir de 19 de novembro. Então esse último instante em Capricórnio é uma espécie de retirada dos objetos de uma velha casa, ou de um velho trabalho, ou de um velho costume que a gente vinha ensaiando para uma transição, né? Associado a essa condição, né? A esse tempo importante de transição de Plutão de Capricórnio para Aquário. Então a área de Capricórnio vale esse olhar
de algum upgrade, de alguma transformação sutil que a gente já ensaiou, não fez em definitivo, mas pode ter a oportunidade de concluir de uma forma gradativa. Certo? Então, pessoal, céu da semana de 6 a 12 de outubro, ótima semana a todos, obrigado aí pela presença, quem nos acompanha ao vivo e a cores, quem assistirá ao longo da semana, obrigado Ju, obrigado outra Ju, obrigado Cris, obrigado Mini Mônica, obrigado Paula, ótima semana a todos, um abraço, tchau!